Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí, tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor Jesus. E aí, estamos aqui novamente, como sempre, né? Como sempre, a gente falando um pouquinho das Escrituras Sagradas, falando um pouco sobre conhecimento, e conhecimento a gente sabe que é sempre bom, é algo que nos edifica muito, né? Primeiro eu quero aqui já lembrar você que não é inscrito aí no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse vídeo. Tem muito conteúdo bacana, né? Bastante coisas interessantes. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, beleza, pessoal? Estou falando aqui de conhecimento bíblico, histórico, aquilo que pode agregar valores na nossa vida e na vida de outras pessoas que precisam também. E hoje eu quero trazer aqui uma temática aqui de uma igreja que foi a igreja mais problemática que teve nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento, né? Que é a igreja lá no livro de 1 Corinto, lá no livro de 1 Coríntios, lá você pode acompanhar comigo essa igreja problemática. Que igreja que deu problema, irmãos? E aí eu quero compartilhar com vocês aqui, né? Para que vocês possam conhecer tudo o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Eu fiz um resumo, fiz aqui um esboço bacana para compartilhar com alguns amigos e com você aí, indiferente de qualquer religião, né, que você congrega, de qualquer denominação que você faz parte. Eu acho que conhecimento é sempre bom a gente adquirir. E hoje eu quero falar nessa temática como ser um cristão em meio a um povo ímpio. Difícil, né, irmãos? Nós estamos vivendo totalmente numa época difícil, onde a maldade tem se proliferado de uma maneira sobrenatural. Isso aqui não vem de agora, já vem de décadas e milênios atrás. Beleza? Então eu quero falar aqui sobre essa temática aqui. E eu quero falar mais específico também sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, meus queridos, ele fez algumas viagens missionárias, né? A Bíblia fala que ele fez 3 grandes viagens, mas ao todo foram 27 viagens que o apóstolo Paulo fez. Então primeiro ele foi para Gaza, depois foi para Jerusalém, Samaria, Cesareia, Antioquia, Damasco, Tarso, Chipre, Malta, Éfeso. O cara andou pregando ali a palavra para os gentios e para os judeus ali se converterem e acreditar no Messias. Olha só para você ver, um cara que perseguia cristão, matava cristão e achava que estava fazendo certo, né? Deus pegou ele ali, a gente conhece todo o contexto, e aí ele sai pregando aí nessas 27 cidades ou 27 locais ali. Então, enquanto Paulo, irmãos, ele pregava lá em Éfeso, onde ele permaneceu um período ali de durante 3 anos na sua 3ª viagem ali lá missionária, ele encaminhou uma carta para a igreja de Corinto, né, que nós conhecemos como a carta aos primeiros ao Coríntios. Paulo, meus queridos, ele ficou 1 ano e meio lá na cidade de Corinto, né? Ele viu uma possibilidade muito grande de estar indo para aquele local que você vai entender aqui. Ficou lá 1 ano e meio, mais específico numa cidade chamada Dacaia, aonde ele começou a fundar a igreja, começou a falar ali dos feitos de Cristo, enfim, ensinar tudo aquilo que ele estava aprendendo. Se você quiser ver isso também depois, você pega o livro de Atos, lá no capítulo 18, fala sobre esse trabalho e o apoio de mais uns parceiros que Paulo tinha, né, que foi Silas e foi Timóteo, né, e um casal que também se tornaria uma pessoa muito importante na vida de Paulo, ali na divulgação do evangelho, que foi Priscila e Áquila, né? Para você ver como é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar nesse trabalho missionário, que é levar o evangelho. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para os nossos irmãos obter conhecimento, e você já compartilhando ele, se inscrevendo, compartilhando, você já está fazendo uma obra missionária que é levando o evangelho para as outras pessoas. Então Paulo dedicou-se, né, 1 ano e meio ali no trabalho lá na cidade de Corinto, atualmente onde eu falei, na cidade lá de Dacaia, onde ele desejava fazer um bem para os irmãos ali, né? Fazer uma igreja robusta, uma igreja que acreditava na palavra de Jesus, que acreditava em Jesus, enfim. Apesar de ser uma igreja espiritual, né, a igreja de Corinto, que você pode ver isso lá, tem nas Escrituras Sagradas, você pode ver que além dela ser uma igreja espiritual, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1, e também além de ser uma igreja voltada para buscar dons espirituais,
no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, depois você anota e acompanha aí, a capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 1, capítulo 14, versículo 12, está tudo aí na sua Bíblia, você tem essa aí, você pode ver. Então a igreja de Corinto estava, né, numa eminência, mas ela estava dividida em 4 pedaços, essa igreja. Estava dividida ali em 4 pedaços. Então Paulo, ao escrever, ele menciona que ele teve conhecimento desses 4 grupos que estavam dentro da comunidade e estavam começando a ameaçar toda a unidade lá da igreja. Olha só, para você ter uma ideia, pessoal. Então tinha os que eram de Paulo, tinha os que eram de Pedro, tinha os que eram de Apolo, tinha outros que eram de Cristo. Estava tendo partidarismo. Meu, olha só para você ter uma ideia. Estava uma igreja rachada, cada um com seu pensamento. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, você pode ver o que eu estou falando aí para você. Né? Então você pega a igreja de Corinto, onde estava tendo esse partidarismo, né? Estava com o seu espírito faccioso, divisionista, né? Estava com a sua pretensão, com a sua pretensa espiritualidade em risco, aonde ficou alguns alertas ali. Paulo ficou sabendo do que estava acontecendo na igreja lá como um todo, né? Então uma explicação popular que estava tendo ali, esses partidarismos, essa divisão. Então, para alguns estudiosos, os aderentes de Pedro, Paulo e Apolo haviam se agrupado em torno das suas doutrinas, doutrinas distintas, formando totalmente uma divisão rígida ali na igreja. Isso aí estava acontecendo alguns problemas, estava trazendo algumas contendas, divisões, divisões. E não é diferente muitas das vezes da época atual, onde nós vemos cada igreja, muitas das vezes, não generalizando, mas cada igreja com o seu Deus. Não, o Deus da minha igreja é certo, a doutrina da minha igreja é certa, a doutrina da minha igreja que salva, a outra não salva, a outra não. Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, está acontecendo muitas das vezes isso daí. Mas conforme eu vou trazer aqui, depois eu vou trazer algumas aplicações do que estava acontecendo antigamente e do que está acontecendo hoje. Então esses grupos, eles se caracterizavam por manter uma ênfase doutrinária, característica daqueles líderes. Então assim, cada um tinha o seu pensamento. Lembra que eu acabei de falar agora que uns eram de Pedro, Paulo, Apolo e outros eram de Cristo? Olha só para você ver, cada um tinha um pensamento. Agora fala sério, irmãos, lidar com o ser humano, com doutrinas teológicas, não é fácil. Cada um tem a sua maneira de ver a teologia, cada um tem sua maneira de ver o cristianismo, a igreja, Deus, enfim, cada um tem sua maneira. Naquela época lá atrás também estava acontecendo essa mesma situação. Então a característica de cada um que eles estavam ali, que o povo estava dividindo, né? Tinha uns que estavam querendo, achava que Pedro, né, estava fazendo a coisa certa, outros estavam falando que Apolo estava fazendo as coisas certas, que Paulo estava fazendo a coisa certa. Então, quando a gente pega as escrituras sagradas, olha só como é rico, isso aí é maravilhoso. Então, geralmente se ouve falar que os de Pedro, lá naquela época, né, ouvia-se falar que os de Pedro mantinham um cristianismo ali judaico, rígido, intolerante, até meio legalista, né, se a gente for colocar isso aí, até meio legalista. E já os de Paulo, os que gostavam da pregação de Paulo, Paulo era mais aberto, era aquele que enfatizava a salvação pela fé, sem as obras da lei, tá entendendo? Aí vinham outros que eram do tempo lá, que vinham também sobre Apolo. Apolo, eu não vou falar sobre a vida de Apolo aqui, depois você pesquisa, aí eu posso até fazer um pouquinho. Seguiam aquela hermenêutica mais alegórica, mais eloquente, lá daquele povo lá de Corinto, que ficava próximo à cidade de Atenas, aquela eloquência, aquela filosofia bonita de falar, né, conforme os alexandrinos. Então olha só para vocês terem uma noção, cada um gostava de uma forma de pregação, cada um se identificava melhor. Agora eu vou fazer uma aplicação aqui, irmãos. Você pode gostar da pregação conforme eu trago, você pode não gostar, você pode gostar de outros pastores que falam mais tranquilos, que têm uma dicção mais tranquila, tem outros que já são aquele pentecostal com mais fervor, né, com a voz mais imponente, mas cada um se identifica e gosta daquilo que se sente bem. Por isso que tem várias igrejas, várias denominações, cada um se sente bem, porém com doutrinas teológicas e alguns pensamentos humanos que cada pessoa traz para a sua determinada igreja. Mas cada um se identifica. Eu me identifico com alguns pastores
no meu campo de linhagem, do que eu gosto, de mais história, de mais historicidade, de mais conhecer mesmo o que a palavra diz, né? Do que as escrituras nos ensinam. Eu gosto mais desse campo. Então eu vou pegando um pouquinho daquilo que é bom, né? Se eu fosse naquela época, eu gostaria também de ouvir Apolo, porque Apolo ele vinha com a sua eloquência, ele vinha com a sua hermenêutica, né? Paulo ensinando sobre as leis, sobre que a fé, né, não está abolindo a lei, mas que Jesus veio. Eu gosto disso daí, entendeu? Cada um se identifica. Eu sei que você está aí, você já vai se identificar ou se identifica com algo, né, que mais te chama a atenção. Então lá naquela época estava tendo essas divisões. Então ser crente lá em Corinto, que era uma cidade que estava totalmente afundada no pecado, era um grande desafio, irmãos. Era um desafio muito grande viver lá na igreja de Corinto, viver no tempo de Corinto. E fazendo um paralelo com hoje, não é diferente de hoje. Hoje também é muito difícil você ser um cristão, porque nós recebemos um bombardeio de informações. É pela internet, é pelo rádio, é pela TV, é pelos amigos, é pelas pessoas. É uma enxurrada de bombardeios que vem na nossa mente querer atrapalhar a nossa vida e a nossa relação. Então lá na igreja de Corinto também tinha isso daí. Então ali ninguém sabia o que era ser santo na igreja de Corinto. Era uma igreja que estava totalmente voltada para partidarismo. Até porque, meus queridos, olha só para você ter uma ideia. Lá na igreja de Corinto, lá na cidade de Corinto, geograficamente ela ficava entre dois mares, né? E todo ano, uma vez por ano, tinha um culto a uma deusa chamada deusa Afrodite. E essa deusa Afrodite era considerada a deusa do amor. Então havia 1000 prostitutas dentro de um templo. Tem noção do que é isso, rapaziada? Tem noção do que é isso, mulherada? Olha que coisa maluca. Uma vez por ano tinha um culto à deusa Afrodite, onde tinha 1000 prostitutas ali sendo cultuadas. E ali você imagina o que acontecia lá na igreja de Corinto quando tinha essas reuniões. Isso eu estou falando dessa reunião, mas era um local totalmente onde ser ímpio, beberrão, ladrão, enganador, imoral, assassino, prostituto, pervertido sexualmente, viciado, idólatra, era normal lá na igreja de Corinto. Era normal. Então Paulo, ele achou uma oportunidade muito grande de ir pregar para os coríntios, para o povo de Corinto, porque ele falou, ali eu vou fundar uma igreja, porque é ali que precisa. Quem precisa de Deus não é os doentes. Quem precisa de Jesus não é aquele que está nas trevas, que está na escuridão, na depressão, na tristeza, na angústia. Então, Paulo viu uma oportunidade muito grande para pregar naquele local que havia todo tipo de promiscuidade dentro daquele local, onde que eu acabei de falar tinha uma prostituta cultual que era cultuada naquele local. Então reunia 1000 sacerdotisas naquela época que eu acabei de falar. Então nesses últimos dias, né, antes da volta de Cristo, o pecado está de todas as formas, né, de uma forma totalmente grande, né, como um rolo compressor passando na vida de muitas pessoas. Então isso era uma das causas que Paulo falou, puxa, eu preciso ir lá. Hoje a gente sabe que infelizmente tem muitos crentes frios espiritualmente. Por quê? Porque não tem uma vida com Cristo diária. E aí acaba se esfriando na fé, que ele fala lá em Mateus 24, versículo 12, que fala, e por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Porque o pecado é gostoso. O pecado lá na cidade de Corinto era um pecado da hora. Mas o salário do pecado é o quê? É a morte, tá entendendo? Então, o povo lá da igreja de Corinto era um povo totalmente perverso. Era um povo totalmente desviado da presença do Senhor. E no ano seguinte, Paulo faz o quê? Depois dele ter ido fundar a igreja, né, ele recebe uma carta informando do que estava acontecendo na igreja de Corinto, dos problemas que estava tendo na igreja. Paulo fundou a igreja, colocou homens, mulheres, falaram aqui, ó, agora vocês estão aqui, né? Traz a mensagem, continua, só que eles estavam totalmente desviados, totalmente fora dos preceitos. Então o que acontece, meus amigos? A mera presença de tantos problemas que estava tendo lá naquela igreja nos ensina algumas coisas importantes. Então você que é pastor, nós que somos pastores, a gente sabe que lidar com uma igreja não é fácil. O que é a igreja? Pessoas.
Então lidar com uma assembleia de pessoas, lidar com igrejas, com o ser humano, não é fácil. Porque cada um tem seu pensamento, cada um tem sua maneira de ser, cada um gosta da pregação de Paulo, de Apolo, de Cristo. Então não é fácil você lidar. Isso sem falar do lado espiritual, como diz lá em Efésios, no capítulo 6, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principado, potestades e dominadores. Então estava tendo um problema muito grande lá e Paulo fica sabendo, pessoal. Paulo falou, meu, o negócio está ficando louco lá. Ele recebe uma carta e ele vê alguns problemas que estavam acontecendo lá. A primeira coisa que estava tendo lá, era uma igreja que tinha bastante dons. Se você pegar aí na Bíblia, é uma igreja que tinha bastante dons. Mas o que eu entendo comigo aqui, irmãos? Que não é o fato de você ter dom que garante a sua fidelidade com Deus. Tem pessoas que têm vários dons. Tem pessoas que têm o dom de falar, tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de ensinar, tem pessoas que têm o dom da paciência, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa fiel àquele que tem te dado esse dom. Vocês estão entendendo a complexidade da situação? Então, como a gente percebe lá nos capítulos 12 a 14 desta carta da igreja de Corinto, que a igreja de Corinto foi abençoada de diversos dons, meus. As pessoas tinham diversos dons que o Espírito Santo derramou na vida deles. Agora, como nós gostaríamos de ter vários dons? Você sabe qual que é seu dom? Então você tem que procurar qual que é o seu dom. Porém, o que acontece? Dom não quer dizer que você é fiel a Deus. Tem pessoas que têm dons maravilhosos, dons de fazer coisas fantásticas, mas quem tem dado dom? Não é Deus? Quem tem dado dom? Não é Jesus? Mas as pessoas infelizmente acham que são outras pessoas que deram, outras divindades, né, que deram. Mas enfim, esse não é o contexto. Então a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons, mas estava totalmente com a sua fidelidade, com a sua caminhada com Deus colocada à prova, onde estava tendo partidarismo, facções, divisões. O barato lá estava louco na igreja de Corinto. E outras coisas que a gente vê, que eles falavam em línguas, os caras profetizavam, as mulheres, mas não eram fiéis ao Senhor. Então o que acontece? O fato de você interpretar outras línguas, né, ou o fato de você profetizar, isso não quer dizer que você é uma pessoa fiel a Deus. Isso é fato. Isso não quer dizer que você é uma pessoa fiel. Então a gente temos que tomar muito cuidado com essas profecias que muitas das vezes a gente recebe por aí. Então lá naquela época, irmãos, existiam brigas feias entre eles lá. Né? Eles praticavam discriminação socioeconômica naquele local, lá na igreja, partidarismo, que nem eu falei, facções, imoralidades. Muitas pessoas se achavam a bolacha do pacote, se achavam que eles eram os caras, porque eles tinham uma eloquência, enfim, o negócio lá estava pegando fogo, estava doido. Então, se de repente algum irmão fala, irmão, tá difícil na igreja onde eu tô ali numa igreja que tá difícil, irmãos, é difícil mesmo. Paulo pegou uma igreja totalmente problemática. Se falasse para mim, para você quer cuidar de uma igreja dessa que tem divisões, facções, né? Nós vamos ver algo terrível que estava acontecendo lá na igreja. Algo terrível que vocês vão falar, meu, que igreja louca. Então o que acontece? Existia brigas feias, existia ali doutrinas que estavam sendo distorcidas naquele local. Totalmente diferente do que estava acontecendo. Jeremias 8:8, se não me falha a memória, fala que a pena dos escribas ia causar muito problema. Então muitas divisões, muita coisa, doutrinas distorcidas estava acontecendo. Não é diferente da época de hoje. Quantas doutrinas está sendo distorcida? Você pega aí na internet, você vê cada loucura, é vassoura ungida, sabe, é vassoura, é que você compra ela por R$1.000 para varrer a sua casa e tirar demônios. Tá aí na internet, é só você pesquisar e ver. É pessoas comendo grama. Isso daí são doutrinas distorcidas e as pessoas acreditam nisso daí. É impressionante um negócio desse. É martelo ungido, é pedaço de tijolo ungido. As pessoas acreditam nessas loucuras. Estão entendendo? São doutrinas distorcidas. Agora imagina lá naquela época. Então eles estavam esquecendo os papéis no serviço de Deus e os caras lá da igreja de Corinto estavam até negando a ressurreição de Jesus Cristo, meu. Olha que loucura.
Então muitos hoje são da mesma maneira, buscam dons de destaque, mas não se preocupam na dedicação, na fidelidade com Deus e no desenvolvimento do seu caráter. Isso daí é fato, pô. É o que tem acontecido hoje. As pessoas têm procurado muitas das vezes os seus dons espirituais, mas não procuram a fidelidade com Deus e ter um caráter mais próximo daquilo que o Deus tem nos chamado. Então, o que acontece? Ser dotado de dons não significa ser fiel ao Senhor, beleza? Então a contextualização aqui, irmãos, que eu vou andar rápido para não deixar esse vídeo muito extenso, do capítulo 1 ao capítulo 4, trata dos problemas fundamentais das divisões lá na igreja. Os princípios ensinados desses capítulos, irmão, demonstram bem os problemas, né, atrás das divisões religiosas que ainda existe hoje nos dias atuais. Né? Então o que acontece? A noção de diversas denominações hoje, com suas práticas doutrinárias e tradições diferentes, não vem do Senhor que morreu para estabelecer sua própria igreja. Muitas das vezes vem do homem. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Aqui é outro contexto também, que eu não vou entrar nele aqui falando sobre referente esse versículo. Então do capítulo 5 ao 7 são dedicados a uma série de problemas específicos que havia surgido entre o povo de Corinto. Então o apóstolo Paulo fala de como lidar com o pecado que estava tendo lá na igreja, que não havia arrependimento da imoralidade, da perversão, e como resolver os conflitos entre os irmãos, e responder algumas dúvidas sobre casamento que tinha naquela época, sobre divórcio. Tá entendendo? O barato lá estava louco. Então olha só para você ver, os irmãos que eram para trazer ali um entendimento melhor para a vida de todos aqueles que se converteram, que estão no caminho de Jesus, que se entregaram a ti, Salmo 37, verso número 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Aqueles irmãos que tinham um pouco mais de experiências, que foram ungidos para falar para o povo, estava totalmente falando coisas que não tinha nada a ver, não generalizando. Então no capítulo 5 ele descreve, olha só o que aconteceu no capítulo 5, meu, aqui é coisa de louco mesmo, você vai falar, meu Deus, que igreja louca. No capítulo 5 ele descreve que houve uma imoralidade de um tipo que é condenado, até os gentios condenavam. Até aqueles judeus que não eram judeus ali, que eram gentios, como um ato, sabe o que estava acontecendo no capítulo 5? O filho estava saindo com a mulher do seu pai, meu. Tá aí na Bíblia, tá na sua Bíblia aí. Então o que acontece? O filho saía com a mulher do seu pai, a igreja toda, ou muitos da igreja, sabia e não fazia nada. Não fazia nada. Olha que fala o verso número 2 do capítulo 5. Olha o que fala, ele tem a sua narrativa, ele diz assim: estáis inchados e nem a menos vos entristece por não ter tido tirado dentre de vós quem cometeu tal ato. A Bíblia está falando assim, por que vocês não tirou no meio de vocês esse cara aí que está aí? Vocês têm que fazer o que? Olha o que diz o verso número 3 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Diz que Paulo estava ausente no corpo, certo? Mas em espírito, né? Que esse camarada fosse expulso da igreja. Aí você fala, nossa irmão, mas ser expulso da igreja? A Bíblia está falando que era para ele ser expulso. Mas porém, irmãos, há todo um contexto. A gente tem que saber o que é ser expulso. Então ele está pecando, ele está saindo com a mulher do pai, vamos mandar ele para fora da igreja? Não, não é assim. Vocês têm que entender o que eu estou dizendo. Primeiro, ia ser feito um acompanhamento com ele. Vem cá, meu irmão, senta aqui. Pô, você está errado. Você está fazendo isso. A Bíblia não fala para você fazer isso. Pelo contrário, ele está aí, ele é mulher do seu pai. Você tem que repreendê-lo. Você tem que ensiná-lo. Não é eu e você que convence, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, mas a Bíblia está falando para eles assim, a Bíblia está sendo categórica, mas esse cara está no meio de vocês ainda? O que está acontecendo? Tem uma religião que usa, eu não vou falar de qual é a religião, de qual é a igreja que usa esse versículo, para quando o irmão está pecando, ou está fazendo algo errado, e ele não quer assumir o erro, tem uma determinada igreja que usa esse versículo literalmente e fala, pode expulsar. Pode expulsar. Esse membro vai na igreja, as pessoas não falam mais com ele não toma Santa Ceia, tá certo, até tomar Santa Ceia. Não falam mais com ele, não cumprimentam mais ele fica lá, ninguém dá moral. Tá entendendo? Tem uma igreja que faz isso, são nossos irmãos em Cristo Jesus.
Do capítulo 8 ao capítulo 10 fala sobre o problema da participação da idolatria, apresente que em alguns ensinamentos importantes sobre o equilíbrio, sobre a liberdade pessoal, sobre o amor fraternal. Então no capítulo 11 ele ensina sobre a respeito para com as coisas de Deus e os papéis que por ele ensina sobre a relação entre Deus Pai, Jesus, homens e mulheres. E ensina todos de uma maneira certa a participação sobre a ceia do Senhor, na qual nós lembramos da morte e da ressurreição pelos nossos pecados. Do capítulo 12 ao capítulo 14 ele trata de um assunto extremamente problemático para os coríntios também lá. E para muitos que se preocupam a seguir a Jesus nos dias atuais. Então é o maior trecho do Novo Testamento que fala sobre o quê? Os dons. Os dons espirituais, os dons milagrosos, os dons que Deus deu aos apóstolos e alguns cristãos na igreja primitiva para confirmar o evangelho revelado lá naquela época. E o capítulo 15, meus queridos, ele defende a doutrina fundamental do evangelho da ressurreição dos mortos. Então Paulo mostra que o evangelho sem ressurreição seria uma mensagem vazia, seria uma mensagem sem esperança. Os caras lá não estavam acreditando muitas das vezes na ressurreição de Cristo. Então olha que divisão, olha que negócio louco que estava acontecendo lá. Aí você pega o capítulo 16, ele começa com instruções sobre as contribuições voluntárias. Vou falar de novo, começa com as instruções e as contribuições voluntárias para os irmãos ajudar os santos, aos necessitados. Em outro lugar, ele encerra com vários recados pessoais que Paulo passou o quê? A animar os cristãos, a animar os seus irmãos. E ele inclui nesse capítulo, aqui 16, uma exortação que se resume bem à mensagem prática do Evangelho. Ele diz lá em 1 Coríntios 16, 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os nossos atos sejam feitos com amor. Irmãos, eu estou dando um breve resumo para você entender tudo o que estava se passando na igreja de Corinto. Tudo o que estava acontecendo lá naquela época sobre a igreja de Corinto. Divisões, facções, partidarismo, idolatria, imoralidade. Tudo o que estava acontecendo lá naquela época. Lá também fala sobre a Santa Ceia. O que acontecia lá na Santa Ceia? Se você pegar a sua Bíblia, quando eles se reuniam, porque o que quer dizer ceiar? Ceiar, meus irmãos, ele quer dizer um jantar. É um jantar. Você vai, naquela época não é tomada a ceia que nem nós tomamos a ceia hoje na igreja. Inclusive eu fiz até um vídeo aí no meu canal falando sobre a Santa Ceia. Você entra aí depois no meu canal, você vai ver aí sobre a Santa Ceia, você vai entender mais sobre a Santa Ceia. Então estava acontecendo todo tipo de coisa que não era para acontecer. Tudo estava acontecendo ali de uma forma totalmente errada. E nós vemos toda a idolatria, nós vemos tudo aquilo que os povos lá da igreja de Corinto estavam fazendo. Agora, irmãos, é diferente de hoje. Eu vou trazer aqui algumas aplicações rápidas. É diferente de hoje? Não, muitas das vezes não é. Muitas das vezes nós vemos partidarismo dentro da igreja, nós vemos divisões dentro da igreja. Eu não estou generalizando, tá, irmão? Você sabe que o que eu estou falando é verdade, você sabe que de repente até na igreja onde você está, você sabe que tem divisões, tem aquelas facções, você sabe que infelizmente são desse jeito. Tem um grupo, eu já participei, já vi igrejas que tem um grupo que tem dinheiro, o povo que tem dinheiro, o povo que tem classe média, o povo da classe baixa e o povo da classe miserável. Vai falar que não tem? Ou eu estou jogando conversa fora? Eu não posso ser hipócrita aqui, jogar conversa fora e ficar enganando você que a igreja só vai ter pessoas literalmente ali perfeitas que não vão ter esses tipos de divisões. Infelizmente tem, meus irmãos. Infelizmente tem. Mas é fácil você distinguir, é fácil você analisar. Tá entendendo? Então naquela época eram totalmente facções, divisões, coisas terríveis acontecendo na igreja de Corinto. Por isso que eu falo para você, meus irmãos, eu sempre troco uma ideia com vocês e bato papo, que a gente temos que estar com o olhar em Cristo. A gente precisa de pessoas para nos ajudar, claro que precisa, porque não tem como cego levar outro cego. Nós precisamos de pessoas instruídas, pessoas, homens e mulheres de Deus, que a gente possa contar com eles e nos ajudar a mostrar o caminho
que nós temos que andar. A igreja de Corinto, se você pegar, tinha vários dons. Era uma igreja que foi escolhida. Mas só que o seguinte, a rapaziada de lá, o pessoal de lá não queria Jesus, não queria Cristo. Então você tem todo o direito de escolher andar com Cristo ou não andar. Todo direito você tem. Pô, eu quero andar com Cristo, então demorou. Sua vida vai mudar, a vida dos seus filhos vai mudar, a vida da sua casa vai mudar. A vida, tudo vai mudar. Agora tem pessoas que não querem. Se você não quer, é um direito todo seu. O povo da igreja de Corinto, a gente sabia que estava tendo algumas facções, algumas divisões lá. Alguns problemas, algumas imoralidades. A gente sabe que hoje é o que acontece por aí. A gente sabe que muitas das vezes a imoralidade começa até dentro da igreja, em muitos casos. A gente sabe, a gente conhece pessoas, conhece situações terríveis, conhece pastores que enfim, eu não quero aqui entrar no caso, porque, né? Mas enfim, a gente sabe de muitas coisas. Porém, o que acontece? A gente precisa entender qual é o significado do Evangelho. Paulo teve que ir lá receber uma carta da família de Cloé. Para quê? Para estar indo lá, para ver, falar, ó, Paulo, apóstolo, tá tendo uns negócios loucos aqui. E os líderes aqui da igreja estão fazendo vista grossa. Os líderes aqui da igreja não estão falando nada. Tá todo mundo quietinho, porque de repente essa pessoa dá um dízimo bacana, de repente essa pessoa é de uma família de renome dentro da igreja. Irmão, indiferente se é de uma família de renome, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não quer nem saber. Você tem que exortar, você tem que falar, ó, vem cá, você está errado. Peraí, cadê os líderes da igreja de Corinto? Os líderes estavam cegos espiritualmente? Ou os líderes também eram de Paulo, Apolo, Pedro? Se você pegar, Paulo chega uma hora e ele fala assim, ainda bem que eu não batizei ninguém de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ainda bem que eu não batizei ninguém de vocês, a não ser a família de Estéfanas e a família de Cloé. O resto eu não me lembro que eu batizei ninguém, justamente para que vocês não acharem que eu sou o cara. Não, eu não sou o cara. Eu estou aqui amando do cara. Quem é o cara? Jesus, Espírito Santo. Eu não sou cara nenhum, é ele que é ele que faz, é ele que age. Então hoje em dia tem muitos pastores idolatrados, muitas pessoas aí enaltecidas, porque quem recebe toda a glória é Deus, quem recebe toda a glória é o Espírito Santo e é o Pai. Tá entendendo, irmãos? Toda a glória, toda a honra, todo o amor é para Ele. Então nesse breve vídeo eu quis aqui trazer um breve resumo. Se eu pegar o livro de Corinto, irmãos, é muita coisa que aconteceu. Muitas divisões, você fica de queixo caído. Mas isso tem que entrar na historicidade, tem que ser coisas mais complexas e mais interessantes. Mas eu acho que já deu para você pegar. Já deu para você entender a dificuldade da igreja de Corinto. E Paulo foi até lá para exortar e para falar para os caras assim, ô, vocês estão tudo errado, vocês estão fazendo tudo ao contrário, então volta para o caminho de novo, faz novamente, se rende aos pés, vamos ajeitar a casa, vamos ajeitar vocês. Líderes espirituais, sentam que agora vocês vão participar na escolinha dominical diretamente comigo, Paulo. Você que é de Pedro também, você que é de Apolo, senta todo mundo aqui que agora vocês vão entender qual que é o verdadeiro significado, beleza? Creio que em nome de Jesus você compreendeu o que estava sendo falado lá nessa igreja de Corinto e eu tenho certeza que você não vai ficar mais dividido. Beleza, pessoal? É que eu tenho falado aqui, pastor Carlinhos Oliveira, agradeço você aí que ficou comigo escutando esse vídeo, você que tem sempre aí mandado mensagem, gostando dos vídeos aí, falando que está interessante. Beleza? É um vídeo bastante didático, irmãos, bem explicativo, bem interessante, sem religiosidade, sem loucura. Romanos capítulo 12, trazendo uma palavra bem racional. Beleza? Então que a graça e a paz do Criador esteja aí nos vossos corações. Compartilhe esse vídeo, mande, leve o evangelho do reino à frente, porque você pode falar, eu não sei pregar, mas um clique que você der aí, você pode salvar uma vida que está passando uma situação difícil. Beleza, pessoal? Tamo junto, que a graça e a paz do Criador estejam nos vossos corações. Até a próxima. Sem facções e partidarismo dentro da igreja. Quem salva é Cristo. Tamo junto. Grande abraço.